No programa Vitalidade de hoje, vamos entender a importância de se colocar em prática o conceito de saúde única, que surgiu para traduzir a união entre a saúde animal, humana e ambiental. Nosso bate-papo será com a médica veterinária Juliana Stephanie Simões Matos. Ela é responsável técnica na Secretaria Municipal de Saúde. Tudo bem, Tudo Juliana? bom, Tati. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Obrigada, novamente. eu que agradeço a nova oportunidade de estar aqui conversando com todos. Dia 5 de agosto agora nós comemoramos o Dia Nacional da Saúde, né? Então a temática tem tudo a ver, né, com essa comemoração. É um conceito novo esse de saúde única, mas o que ela reflete, quais são os seus objetivos, né, para que a população possa começar já a entender melhor o que significa? Bom, o conceito de saúde única, ele definido como saúde única, ele é mais recente, né? Mas a abrangência, o histórico do conceito, ele já vem desde o tempo dos gregos antigos, né? Desde do pai da medicina, que já dizia, né, que boa parte da concepção de saúde, né, da qualidade em saúde das pessoas se referia ao meio ambiente, né? Então, a definição de saúde única hoje, ela é o elo indissociável, como tu mesmo comentaste, entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Isso significa que as três estão interligadas, né? Elas são indissociáveis, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque uma reflete na outra, né? A questão de saúde ambiental vai refletir na saúde humana, a questão de saúde animal reflete na saúde humana, o meio ambiente vai refletir na saúde animal e vice-versa. Ao assumirmos, então, que a saúde animal e humana são indissociáveis, né? E que a nossa alimentação vem de matérias-primas de origem animal, qual o papel do médico veterinário, que é a tua formação, né? Na educação ambiental? Bom, a questão da educação ambiental do médico veterinário, ele não é só na questão de alimentos de origem animal, né? Ou na venda varejo desses alimentos. Ela vem desde poder trabalhar com pessoas, com comunidades, vários conceitos em saúde, prevenção em saúde principalmente, né? Doenças que envolvem o meio ambiente, né? Como, por exemplo, doenças com vetores, antropozoonoses, né? Inclusive as próprias doenças de veiculação hídrica e alimentar, que podem, porventura, ter um papel, né, do meio ambiente junto, para que se possa fazer um trabalho completo em educação ambiental nesse sentido. Então, o médico veterinário tem várias facetas de atuação dentro da educação ambiental, né? Principalmente em saúde ambiental, né? Nas doenças que têm a participação, digamos assim, de um ciclo dentro do meio ambiente que afetem a saúde humana. Um dos objetivos principais da saúde única é trabalhar de forma preventiva, como você falou, então? Exatamente. O principal objetivo da saúde única é trabalhar de forma preventiva, justamente porque tu vai trabalhar com os três elos do ciclo, né? Saúde ambiental, humana e animal. Né? Então, a partir do momento que tu pega a prevenção em um dos elos, tu vai estar fazendo a prevenção de toda a cadeia. Até inclusive porque, se nós formos avaliar a questão de epidemiologia, né? A gente tem epidemiologia que a gente chama de tríade epidemiológica, né? Que é o símbolo é um triângulo equilátero dos três lados iguais, aonde tu tem um lado ambiente, o outro lado o agente e no outro lado o hospedeiro, que pode ser um humano ou um animal. Então, tu sabendo que o ambiente faz parte, por exemplo, da tríade epidemiológica, a partir do momento que há um desequilíbrio no ambiente, né, tu vai ter um desequilíbrio da saúde de forma geral. Então, a partir do momento que tu trata de forma preventiva o ambiente ou as questões de saúde humana e animal, tu vai estar fazendo todo o trabalho preventivo do elo. E como a aplicação desse conceito de saúde única no dia a dia, né, nas ações, na gestão dos municípios e dos estados, então, podem mudar o cenário da saúde no Brasil? Olha, a questão de tu aplicar diretamente o conceito de saúde única
vai muito da visão abrangente dos gestores em saúde, né? Tu saber que tu tem a parte de vigilância em saúde, que ela é de prevenção e promoção em saúde, a parte de atenção básica, que é a entrada do nosso ciclo, né? A entrada, a porta da saúde, e os materiais, insumos e projetos que tu precisa para atenção terciária e secundária. Então, o que acontece? Tu sabendo que tu tem todo um elo para ser colocado de forma preventiva e tu conhecendo a tua realidade da tua saúde, tu consegue aplicar o conceito de saúde única. Porém, como tu tem os vieses ambiental e animal, é preciso, por exemplo, vamos pegar uma doença, leptospirose, que tu tenha o que a gente chama de ação multidisciplinar ou interdisciplinar, que vai precisar de outras secretarias também. Então, o que acontece? Saúde, muitas vezes, ela não é feita somente dentro de uma secretaria de saúde. Ela é feita com saneamento, ela é feita com obras públicas que revertem em saúde, ela é feita inclusive também pela Secretaria de Meio Ambiente. Tu precisa de várias outras, por quê? Porque tu tem a parte ambiental, então tu precisa de vários outros setores para poder complementar a tua área de saúde. E aqui em Novo Hamburgo, como está essa questão, assim? Vocês já procuram trabalhar com esse conceito na prática? Na vigilância ambiental em saúde se estava trabalhando o conceito de saúde, sim, a partir do momento, por exemplo, que foi feito um plano de ação para combate ao Aedes aegypti, que se incluíram outras secretarias, inclusive a própria Secretaria de Educação, Secretaria de Obras. Então, tu tem que ter uma visão de gestão conhecendo os conceitos de saúde única, né, e principalmente de prevenção em saúde. Aqui, ó, já que você falou na questão do Aedes, do mosquito Aedes, né, que é transmissor de tantas doenças, até motivo pelo qual você participou recentemente aqui do nosso programa para falar sobre Zika vírus, chikungunya, dengue, né? Como está a situação de Novo Hamburgo, fazendo um paralelo, mas também dentro da questão da saúde, porque implica diretamente nisso, né? As doenças transmitidas por Aedes aegypti é um dos maiores exemplos, né? São um dos maiores exemplos do conceito de saúde única, né? E o que se acontece? Em Novo Hamburgo, né? A questão do panorama do penúltimo e do último Lira, né? Quando eu vim aqui, nós tínhamos o penúltimo Lira, agora nós já saímos... O Lira, só para relembrar, é um relatório, né? Isso, é o levantamento de índice rápido de Aedes aegypti, tá? Que, como eu comentei da outra vez, ele dá um panorama da situação de todo o município, porque é como uma fotografia, ela é feita por amostragem. Os índices, eles aumentaram, tá? Nós temos bairros com 15% de infestação, 10% de infestação, 12% de infestação. São números altos. São bastante altos, é risco iminente à saúde pública, risco iminente de surto, né? E infelizmente nós ainda estamos contando com a ajuda da população e da climatologia, né? E a conscientização ambiental entra de forma bem forte nesse exemplo. Exatamente. Né? Inclusive porque um dos depósitos que nós temos, que mais aparece, né, em terceiro lugar, são os resíduos sólidos, né? São coleções líquidas de água parada, propiciando a dispersão de larvas e futuros mosquitos de Aedes aegypti, as formas adultas, em materiais inservíveis, resíduos sólidos. Né? Então, isso é bastante complicado e, nesse sentido, nós só podemos contar com a ajuda da população. Precisa da parceria da população para se diminuir esses focos, então, de possível proliferação desse mosquito. Exatamente, né? O nosso índice geral está em torno de 7,5%, 8%, o geral. Em relação a outras cidades aqui da região, é mais ou menos similar esse índice ou o Novo Hamburgo já está com um índice de infestação maior? Olha, os índices de forma geral no Vale dos Sinos, região metropolitana, são bastante altos, né? Mas Novo Hamburgo tem um índice que eu considero muito alto, né? Muito alto, e eu acredito que ou o nosso vetor está tendo uma adaptação, né, que não está transmitindo as doenças, porque nós temos os 3 vírus circulando no município, ou, né, algum, como é que eu posso te explicar?
ou os vetores não se contaminaram com algum paciente que fosse dar origem a transmissões seguidas que são surtos, né? O mosquito não se contaminou com nenhum paciente para poder dar um surto, né? Agora, com esses poucos períodos de frio que nós tivemos, possivelmente algumas formas adultas vieram a morrer, né? Mas igual como nós temos uma variação muito grande, que hoje tu tá com 5 graus, amanhã tu tá com 30, o ovo continua eclodindo, virando a larva e a mosquitos adultos. E além desse processo de conscientização, que depende muito da parceria, né, com os cidadãos, que outras ações assim estão sendo realizadas no sentido de conter essa proliferação desses vetores? Bom, nós estamos fazendo na Secretaria Municipal de Saúde uma parceria com a Secretaria de Educação. Foram feitas já algumas palestras e distribuição de material. Já foi emitido alerta epidemiológico para as unidades básicas de saúde, né, e retomando a questão do fluxo de notificação. E está se pensando quais são as medidas que vão ser tomadas em relação às formas adultas, né? Já foi proposto a contratação de uma empresa terceirizada para que fosse feita a borrifação das formas adultas, pelo menos aonde tu tem notificação, e se está avaliando a possibilidade de se comprar, né, um equipamento de borrifação para ser manipulado pela Secretaria Municipal de Saúde e poder passar nos bairros mais infestados. Além, então, dessas doenças que a gente falou, dengue, chikungunya, zika vírus, que outros tipos de doença acredita-se que podem ser contidas ou minimizadas, então, com a aplicação do conceito de saúde única? Leptospirose é uma das doenças que tu pode conter, né, dentro do conceito de saúde única, esquistossomose, leishmaniose, né, todas as doenças que implicam principalmente transmissão com algum vetor. Tá, explicando um pouquinho mais então da leptospirose, já que agosto costuma ser um mês chuvoso, né? Estamos no início de agosto ainda não começou, mas é uma doença que exige maior preocupação porque se tem muita enchente, daí o acúmulo de lixo acaba causando algumas enchentes, né? Algumas casas são invadidas por alguns tipos de resíduos até, né? Então, que tipo de cuidados, como a população pode, o que ela precisa saber e como ela pode se precaver, então, dessa doença? Bom, a leptospirose é uma doença, né, causada pela leptospira, que é uma bactéria, né? E ela é transmitida principalmente através de ambiente úmido pela urina dos roedores, né? O que se sucede? A população, o que ela pode fazer é, por exemplo, tratar os seus resíduos sólidos de forma adequada. Uma, porque vai evitar a proliferação dos próprios roedores. Outra, porque não vai, a partir do momento que ela trata de forma adequada, que ela não coloca o resíduo ou dentro de um bueiro ou próximo a um arroio, o que vai acontecer? No terreno baldio. No terreno baldio, exatamente. Ela, o que vai fazer? Vai evitar, principalmente próximos aos arroios e próximo às bocas de lobo, que acabe dando enchente, né, que acabe transbordando essa água e entrando dentro da casa dos cidadãos, né? Porque o que acontece? A partir do momento que tu mantém um ambiente sujo ou que tu propicia, né, que a boca de lobo fique suja, transborde a água, continue a criação de roedores ali por dentro. Ciclo, né? Exatamente. Aquela água contaminada, né, com a bactéria que provém da urina do rato, ela vai acabar adentrando a tua casa, né? E aí o que acontece? A leptospira, ela vai penetrar, né, por dentro, através da pele, que principalmente por lesões abrasivas, mas não obrigatoriamente, mas principalmente por lesões abrasivas, quando tu vai pegar uma água de uma enchente, de uma enxurrada, que transbordou ou entrou dentro da tua casa. E o que acontece? Ela vai penetrar pela pele e vai fazer todo o ciclo dela dentro do teu organismo, né? Então, o que acontece? As pessoas ficam muito tempo tentando salvar
os seus móveis, as suas roupas, né, os seus objetos pessoais, seus pertences, ou mesmo limpando a casa depois da enxurrada, sem tomar as medidas mínimas, como por exemplo usar calçado fechado e impermeável, como por exemplo as botas de borracha. Luvas também. Luvas, né? Também, preferencialmente, né? E ter todo o cuidado, assim, de tu não manipular, né? Aquela lama, aqueles objetos que ficaram úmidos, né? Aquele resquício de coleção líquida que ainda tem, sem tu tomar uma medida preventiva mínima como uma proteção individual. E a pessoa que for acometida por leptospirose, que tipo de sintomas, assim, ela passa a apresentar? Bom, é uma doença comum? Porque a gente não ouve ouvir muito falar dela. A leptospirose, ela é uma doença em Novo Hamburgo, tá? Já foi estudado que ela é uma doença praticamente cíclica. Ela acontece geralmente quando tu tem altos índices de chuva, que vai ocorrer, né, os alagamentos e as enchentes. O que acontece? A leptospirose, ela é uma doença que ela é cíclica em Novo Hamburgo porque tu tem um período que acontece, mas ela não é incomum, né? Tu ouve falar pouco aqui em Novo Hamburgo ou em outros lugares do estado e do país, mas ela não é incomum, tá? Ela pega pessoas desde que trabalham na zona rural até pessoas que entraram dentro de uma água contaminada, pessoas que trabalham em frigorífico. Ela não é incomum, mas ela pode ser pouco discutida. E os alimentos também podem ser contaminados por essa água ou é somente da água para a pessoa mesmo a contaminação? Não, qualquer alimento que entre em contato com uma água que ela não seja potável pode se contaminar, independente de ser água de enchente ou não. Nesse sentido, você trouxe também o exemplo de outras duas doenças e queria te perguntar da toxoplasmose. Que falam que é a doença do gato, Isso. Né? Mas que também pode ser de diversas outras formas o contágio, né? Até pelo próprio alimento mal lavado, né? Isso, exatamente. Então, isso também está diretamente relacionado ao conceito de saúde única. Exatamente, né? Porque a partir do momento que tu vai tratar o saneamento ambiental, né? Que é um conceito muito mais amplo do que saneamento básico, né? E tu acaba contendo doenças como a leptospirose, como a toxoplasmose, né? E aí tu entrando completamente dentro do conceito de saúde única que a gente está comentando aqui. Juliana, estamos chegando então ao final desse nosso primeiro bloco. Você sabia que tratar a saúde humana, ambiental e animal de forma integrada pode trazer diversos benefícios? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com mais informações sobre esse tema. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos
estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com a médica veterinária Juliana Matos sobre o conceito de saúde única. Juliana, falando um pouco sobre saúde, né, queria te perguntar sobre a questão que está relacionada com os agrotóxicos, né, que agora são chamados, então, como você nos disse, de agrodefensivos, né, que cuidados a população precisa ter e o que é essa liberação de novos produtos, né, podem implicar na saúde tanto das pessoas quanto dos animais? Bom, a questão dos agrotóxicos ou agrodefensivos, ela é bastante delicada, né? Tem pessoas que são pró e tem pessoas que são contra. Mas assim, o que eu costumo dizer? Eu digo não é que não possa, é bastante complicado tu ter uma lavoura de grande extensão sem tu utilizar, né, um desses produtos. O que se sugere? É que a partir do momento que tu tenha que utilizar eles, que tu procure, né, um responsável técnico habilitado, geralmente é um técnico agrícola ou um agrônomo, para que ele conduza, né, a aplicação desse produto de forma correta. E principalmente que aquelas pessoas que forem aplicar, né, porque às vezes a zona rural ela não é feita somente das lavouras de grande extensão, elas são feitas daquele colono que utiliza um pedaço de terra menor. O que a gente sempre recomenda em questão de saúde? Utilizar equipamento de proteção individual e no mínimo, né, se seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, porque sim, as questões de saúde relacionadas aos agrotóxicos, elas já são estudadas, já é sabido que elas causam doenças nas pessoas, que elas causam vários tipos de situações incômodas, né? Desde um problema respiratório e câncer até mesmo gerações futuras com problemas em relação aos agrotóxicos, como por exemplo, pessoas que nascem com deficiência, seja ela mental ou física, né, em função de não ter se cuidado a gestante durante a gravidez, ou da quantidade de agrotóxico que ela entrou em contato ao longo da vida, ter se somado dentro do organismo dela e acabar prejudicando a si mesma e ao feto. Então, o uso do agrotóxico, ele pode trazer comprometimentos tanto para quem aplica quanto para quem consome o alimento final, né? Também. Teria alguma dica, assim, de como as pessoas compram no mercado, tu não sabe a proveniência, nem sempre as pessoas podem desfrutar de um produto orgânico, né? Que tipo de cuidados elas devem ter no manuseio desses alimentos antes de fazer a ingestão deles? Bom, o manuseio, seja em relação aos agrotóxicos ou de forma geral, principalmente nos hortifrutigranjeiros, é lavar bem, né? Lavar bem para tirar qualquer resquício que tenha ficado de qualquer produto que seja lavável, né? Que saia com a água antes do consumo, mas principalmente para se tirar possíveis resíduos sólidos, né? E quem sabe alguns ovos de parasitas que porventura tenham ficado ali, né? E junto com essa lavagem se recomenda também a aplicação de hipoclorito, né? Para que essa higienização seja completa. A hipoclorito, ele tem para vender no supermercado, mas algumas pessoas usam gotinhas de água sanitária. É recomendado? Isso, é a mesma coisa. Hipoclorito e água sanitária, elas são a mesma formulação química, né? E sim, está correto se utilizar algumas gotinhas de água sanitária. Para os agrotóxicos e também para eliminar larvas, como você falou, até na transmissão de toxoplasmose, né, que pode acontecer. Então, se lavar bem, a princípio, se tu lavar bem o alimento, pronto pro consumo. Ele fica pronto para o consumo. Falando um pouquinho sobre a questão da saúde única versus segurança alimentar. Como a aplicação desse conceito pode trazer melhorias, né, para a segurança dos alimentos, assim, para nós ingerirmos mais tranquilamente os alimentos, seja de origem animal ou não, né? Bom, a gestão da segurança de alimentos ela é feita desde a base da produção até o consumo final, né? E a base da produção, tu vai precisar articular a saúde ambiental e a saúde animal, né? A partir do momento, dentro da saúde animal, que o teu futuro produto de origem animal lá, né, na produção, né, que ele foi
lá na zona rural, tratado de forma adequada para conter zoonoses, para conter qualquer doença que possa ser transmitida ao ser humano, né? Tu tá atuando dentro do elo da saúde única, né? A mesma coisa em questão da saúde ambiental. A partir do momento, por exemplo, dos hortifrutigranjeiros que tu fez, o manejo correto, como deveria de ser feito, até chegar à mesa do consumidor, tu tá atuando dentro da segurança alimentar com o conceito de saúde única. E que práticas você acredita que as pessoas poderiam incorporar no seu dia a dia, né, no manuseio dos alimentos que garantisse maior segurança alimentar, seja nas suas próprias casas, seja quem tem restaurante e lanchonetes, por exemplo? Bom, eu acredito que os maiores conceitos que a gente possa aplicar, seja em casa ou seja num serviço de alimentação, num comércio, seja a questão de lavagem das mãos, né? O ambiente limpo e o binômio que a gente chama de tempo e temperatura, né? Porque para você manipular os alimentos não adianta você usar luva se a sua luva estiver suja. Se você for no banheiro, se você for manusear resíduos e não lavar a mão com a luva, depois não vai adiantar nada. Então é preferível que você tenha uma lavagem de mãos bem feita, né? E que a cada ida ao sanitário ou manejo de resíduos, cada vez que você saia da área de produção, saia de dentro da cozinha e entre de volta, você lave as mãos na saída e na entrada, né? Obviamente, um ambiente limpo, ele é imprescindível para qualquer manipulação de alimentos, mas principalmente a questão de tempo e temperatura, né? Na cocção dos alimentos, os alimentos bem cozidos, né? Bem armazenados também, porque não adianta só você utilizar a temperatura correta para poder fazer a cocção daquele alimento. Você possivelmente em casa, principalmente, vai armazenar ele ou para uma janta ou para o almoço do dia seguinte, né? É o que todo mundo faz. Então, que ele seja bem cozido e bem armazenado. Um dos principais problemas em relação a isso é a salmonela? Sim, e geralmente o que se trabalha? O pessoal vai trabalhar com produto de origem animal ou vai utilizar uma maionese caseira, né? E aí tu tem a contaminação por salmonela, né? Mas não é só exclusivamente a salmonela que a gente tem várias outras bactérias que com essas medidas simples elas são diminuídas, né? A possibilidade de contaminação. E além das doenças, uma das principais consequências de uma má gestão desses alimentos seriam as infecções intestinais. Isso, exatamente. As doenças diarreicas, elas são a principal consequência, né? Mas não são só as doenças diarreicas, né, que acontecem, né, como resultado de uma má gestão. Principalmente para quem tem comércio, né? O que acaba acontecendo? Aquele comércio ele fica marcado, né? O comércio que deu problema. Então as pessoas já estão se adaptando nisso, prestando bastante atenção nessas questões. Dentro dos comércios, sim, porque existe uma legislação, né? Mas boa parte das doenças diarreicas que se tem notícia, elas são causadas dentro de casa e não ao contrário no do que a gente comércio. pensa, então, né? Exatamente. Estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Gostaria que você fizesse as considerações finais sobre esse tema, né? Lembrando que dia 5 de agosto agora a gente comemora o Dia Nacional da Saúde, né? E deixasse um recado para a comunidade que está prestigiando o nosso programa. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, dizer que a definição do conceito de saúde única ele pode ser recente, né? Apesar do seu histórico ser bastante antigo, e que eu acredito que seja importante que esse conceito seja divulgado, porque as pessoas precisam saber todos os elos que envolvem a saúde, né? Porque a saúde ela é qualidade de vida, ela é uma vida bem desenvolvida num ambiente salubre, que é saúde ambiental, né? A nossa própria saúde humana, que vê tanto a saúde física quanto mental, e dentro desse conceito, que principalmente são os alimentos que vêm até nós, a saúde animal, né? O recado que eu gostaria de deixar basicamente para a nossa população
é que nos ajude, né, com a transmissão das doenças vetoriais do Aedes aegypti, né, as doenças transmitidas por Aedes aegypti, que permitam a entrada dos agentes de combate a endemias nas suas casas e que está sendo divulgado principalmente pela rede social Facebook da Prefeitura de Novo Hamburgo, quais os bairros que eles estarão trabalhando naquela semana e como é que os nossos agentes estão paramentados para poder entrar nas casas, né? Muitas pessoas ainda desconfiam ou impedem a entrada dos agentes por questões de segurança? Exatamente. Então, né, a Secretaria de Saúde optou por divulgar, né, nas redes sociais, porque a maioria das pessoas em Novo Hamburgo tem acesso a elas para saber como é que os agentes se vestem, qual é a cor do colete do agente, qual é a cor do colete do supervisor, quais os bairros que eles estarão trabalhando e, né, os nossos agentes eles sempre trabalham em grupos. Então, possivelmente, quando eles estiverem na rua da casa de alguém, eles vão pedir para entrar na sua casa, vão pedir também na do vizinho. Então, se a pessoa for sair na rua para ver quem anda por ali, eles possivelmente verão mais de uma dupla. Antes de encerrar, uma última pergunta. Dificilmente alguém não tem um animal de estimação, né? Nós falamos Sim. bastante da saúde relacionada aos vetores, mas é importante também cuidar da saúde do seu bichinho de estimação, seja um cachorrinho, um gatinho, né? Exatamente. Que também implica diretamente porque estão convivendo no mesmo ambiente. Exatamente. Os animais de estimação hoje, as pessoas consideram eles como parte da família, né? Alguns ficam no sofá, outros inclusive dormem com as pessoas, então, como tu comentaste, é de extrema importância que eles sejam avaliados por um médico veterinário especialista em saúde dos pets, né? Um clínico de pequenos animais, como a gente costuma dizer. Então, é fundamental, principalmente nas questões de zoonose, né? Uhum. Porque mesmo que nós não sejam zoonoses transmitidas, por exemplo, por grandes animais, que vão implicar na saúde humana de forma direta, através de alimentos, os pets também podem transmitir doenças aos homens, né? Às pessoas. Então, é fundamental ter as avaliações de um clínico em pequenos animais em dia. E as formas de contato, se alguém quiser mais informações, então, sobre esse conceito, ou mesmo sobre a situação da dengue aqui no nosso município, como entrar em contato com vocês, além dessa página do Facebook? Sobre as questões de Aedes aegypti, o pessoal pode entrar em contato através da ouvidoria do SUS pelo número 998-316-500. E é demais procurar informações, então, na página do Facebook da Prefeitura. Isso, exatamente. Ju, muito obrigada pela sua presença novamente aqui no nosso programa, sempre trazendo bastante esclarecimentos que implicam diretamente na nossa saúde. Eu que agradeço. No Vitalidade de hoje, conversamos sobre o conceito de saúde única, que trata de forma indissociável a saúde humana, ambiental e animal. Conversamos com a veterinária Juliana Stephanie Simões Matos, que é responsável técnica na Secretaria Municipal de Saúde. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pautas para serem abordadas aqui pelo Vitalidade podem ser enviadas para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br ou por esse WhatsApp. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.